Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, para suplicar, ó Deus, a Tua bênção, suplicar pela Tua igreja, pedir pelos nossos irmãos, meu Senhor, nos colocar na Tua presença, intercedendo, Senhor, pelos nossos amados irmãos e amigos. Abençoa os nossos ouvintes, guarda, toma em Tuas santas mãos cada vida, manifesta, ó Deus, o Teu poder, faz, ó Deus, a Tua igreja se levantar corajosamente, proclamando a salvação, proclamando, ó Deus, a Tua vitória. Deus misericordioso, Deus bondoso, guarda os que estão conosco, crianças, jovens, adultos, os idosos, toma em Tuas santas mãos. Guarda, Senhor, os Teus ministros na cidade, os Teus ministros no interior, no sítio, muitos dos Teus servos, Pai, já sem atividade, sem ação, sem condições físicas, mas Tu, Senhor, conhece e reconhece o trabalho, meu Senhor, e pode galardoar, ajudar os Teus filhos, dando, Senhor, a cada um a graça, a paz, meu Senhor, e a alegria de Te servir cada dia, Senhor, com mais esperança. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. A Igreja de Jesus Cristo, meus amados irmãos, tem um histórico de provações, um histórico de sofrimento. A Igreja, no contexto da fundação, do início ali, na obra de Jesus, nos seus dias da vida física, a igreja sofria porque havia muita incompreensão e havia um sentimento, um pensamento de um Messias político, um Messias que se envolvesse, que fizesse um milagre grande, tirasse Roma de tempo e fizesse dos judeus a nação mais especial da terra, e isto de uma forma política. Para eles foi uma decepção, porque o Senhor Jesus veio trazendo a palavra, o poder, a libertação, a redenção no sentido espiritual e não no sentido político. E ainda disse com todas as letras: meu reino não é deste mundo. Foi uma decepção para muitos, principalmente os carnais. Mas, meus queridos irmãos, a igreja se solidificou com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. A igreja foi sendo realmente anunciada, ela levava a palavra da vida e foi, digamos, angariando inimizade. A igreja, à medida que proclamava Cristo, se tornava uma organização não desejável. E toda a história, durante toda a história da Igreja de Jesus Cristo, da sua fundação até hoje, nós sabemos que existe esta indisposição do mundo contra a Igreja. Não somos inocentes. O Senhor havia avisado, ele disse: olha, se perseguiram a madeira verde, uma referência velada a si mesmo, a sua pessoa, se perseguiram, se cortaram, se fizeram tudo contra a madeira verde, o que não farão aos gravetos? Pois é, Jesus era mestre por excelência, ensinava de uma forma profunda e aprendemos. Aprendemos a duras penas, aprendemos com muitas dificuldades, mas continuamos no aprendizado, porque o Espírito diz às igrejas: quem tem ouvido, ouça. A gente tem ouvido, está preparado, educando o ouvido para ouvir o Espírito, e isso é maravilhoso. Nós temos
uma leitura especial para falar sobre este tema, as aflições da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 7 a 14. Não tem nada mais importante na vida da igreja do que aprender o que Jesus Cristo pronunciou, do que transmitir o que Jesus Cristo ensinou. Então, aqui nós vamos ver as dificuldades da igreja, viagem dos apóstolos, viagens sem segurança, viagens sem recursos, viagens de uma forma, muitas vezes, completamente sem apoio, sem nada. Sem nada. E esse texto, se a gente lê, no contexto a gente vê como eles tiveram o apóstolo Paulo com a sua equipe viajando em lugares sem nenhuma segurança, em navios cargueiros e muita dificuldade. Mas o que é importante na obra de Nosso Senhor Jesus Cristo, chamada Igreja, é que a gente vence. Todos nós. A vitória já está assegurada. A vitória pode não estar assegurada a um obreiro individual, a mim, a você, a alguém ali, mas a vitória da igreja está assegurada. E a vitória individual depende da dedicação, depende da prudência, depende de muita coisa, mas é maravilhoso. Eu sou feliz com Jesus Cristo, sou feliz no meu trabalho, na minha igreja. A igreja de Jesus é minha. Eu sou da igreja de Jesus. O meu trabalho durante esse tempo, dos 16 anos até agora, é para, de alguma forma, glorificar o nome do Senhor, já que eu não tenho nome. Eu não tenho nome, não fiz nome, não tenho fortuna, não fiz nada disto, não fiz nada para ter. Então, glorificar quem tem tudo. Jesus tem a graça, o poder, a glória, a riqueza, a grandeza e a eternidade. Então, a nossa leitura, Atos 21, 7. E nós, concluindo a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida e, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. E no dia seguinte partimos dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E este tinha 4 filhas virgens que profetizavam. E, demorando-nos ali por alguns dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E nós, ouvindo isto, rogamo-lhe, tantos nós quanto os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nós nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor da glória, nós lemos a Tua palavra. E agora, Senhor, suplicamos pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, abençoa cada um, dá graça ao Teu povo, Pai, e nos concede a graça, ó Deus, para vencer pelo Teu poder
Nos concede, ó Deus, a graça para proclamar os teus atos poderosos através da história. Amado Senhor, continua conosco, nos guardando, nos livrando, nos dando graça e direção. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o Senhor. Meus queridos irmãos, a descrição que nós temos aqui no capítulo 21 de Atos, Lucas, que era um dos integrantes da equipe do ministério de Paulo, ele descreve aqui algumas experiências daquela missão, entre tantas viagens, aquela era só mais uma. Ele, que no contexto dessa leitura fala da navegação em vários lugares, eles chegaram a Cos, depois foram para Rode, depois para Pátara, e chegando na Fenícia, eles tomaram um navio que ia para Chipre. E quando chegaram na Síria, eles foram também para Tiro e, enquanto o navio era descarregado naquele porto, eles viam os irmãos, eles tiveram oportunidades. Enquanto a armada lá, enquanto o navio era descarregado, geralmente pegava outra carga, eles visitaram os irmãos. Eles tiveram a oportunidade de visitar os irmãos, eles viram pessoas que vinham do lado de outras cidades, porque era muito importante naquela época o transporte marítimo. Então, eles contam aqui, o Lucas conta aqui a história. Neste versículo 7, já que ele foi falando, detalhando os dias e o tempo que ele passou, o desejo de Paulo era ir para Jerusalém, eles estavam indo para Jerusalém. Parecia que tinha impedimentos, tinha empecilhos. O nosso Deus quer nos orientar, nos avisar, nos preparar. E parecia empecilhos naquela viagem. Mas eles, mesmo assim, venceram aqueles primeiros desafios e chegaram lá em Tiro e visitaram pessoas. E agora é hora de se despedir. A hora de se despedir. Eles oram na praia, se ajoelham na praia e oram ali e vão se despedir para subir no navio. Isso é o contexto da leitura que eu fiz. Aí, na leitura, o Lucas diz, e nós concluímos a navegação de Tiro, ou seja, agora já vão embora de Tiro, viemos a Ptolomaida, e, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. Era enquanto resolvia as questões do navio. Eles aproveitavam isso. No dia seguinte, partimos dali, Paulo e nós com ele. Aí chegamos a Cesareia. E entramos na casa de Filipe. Aqui ele está falando de hospedagem. Ele já está falando de hospedagem na casa de Filipe. O evangelista era um dos 7 diáconos daquela orientação do Espírito Santo para a solução dos problemas de ordem social na igreja. E ele diz, entramos na casa de Filipe, o evangelista, ficamos com ele. Aí é descrito aqui o conteúdo da família do Filipe.
Ele tinha 4 moças, 4 filhas moças, 4 virgens, cheias da graça, e elas profetizavam. A gente tem um vislumbre da igreja no seu princípio, quando não havia questão de machismo, não havia questão de empecilho, impedimentos. Ah, isso é proibido, isso não é. Havia orientação do Espírito Santo e prontidão do coração humano. Então, eles, na casa de Filipe, descreve a condição espiritual da família, do lado Filipe, e imaginam a casa desta. 4 filhas espirituais, 4 moças que tinham temor de Deus, que oravam, que falavam ali com as pessoas que chegavam, e elas profetizavam. Elas tinham recebido o espírito profético, elas receberam o dom profético e elas profetizavam. E eles ficando ali alguns dias, chegou da Judéia um homem que também era profeta de Deus, tinha o dom profético, e o nome deste homem era Ágabo. Ele, estando neste convívio, veio ter com Paulo e tomou a cinta de Paulo. Ele, no ambiente do lar, ele pegou o cinto, o cinturão, a cinta de Paulo, e a gente não tem ilustração, mas ele se prendeu com este cinto, prendeu os pés, prendeu as mãos com este cinto, fazendo uma ilustração, criando uma ilustração ali. E ele disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem a quem esta cinta pertence. O homem de quem é esta cinta. E o entregarão nas mãos dos gentios. Ele profetizou que haveria provações, haveria prisões e haveria esta disposição de entregar o discípulo do Senhor nas mãos dos gentios. Era uma profecia que trazia no seu conteúdo uma certa preocupação. No versículo 12, o escritor descreve a reação dos irmãos. Quando os irmãos da igreja, quando aqueles anfitriões ali, quem hospedou os discípulos, eles, ouvindo isto, rogaram que eles não fossem para Jerusalém. Não vá, evite, vamos evitar. Não vá para Jerusalém, não suba a Jerusalém. Mas o Paulo, se aproximando, vendo aquela movimentação, Paulo disse: o que vocês estão fazendo? Vocês estão criando um problema também, porque todo mundo tem medo de sofrer humilhações e tal, e aquela geração sabia humilhar. Aquela geração sabia malhar, humilhar, arrebentar pessoas. Aí o Paulo diz: por que vocês estão fazendo isto? Por que vocês estão fazendo isto? Por que vocês estão nos magoando? Nós estamos... está sendo ruim para nós. O cuidado de vocês, esta grande preocupação de vocês é ruim para o nosso pensamento, porque todos temiam
Todo mundo teme a injustiça, todo mundo teme a prisão, todos os inocentes têm um receio de sofrer, porque geralmente os inimigos não têm respeito. Uma das qualidades quase unânime dos inimigos é não respeitar as pessoas. E aqui o Paulo diz: por que vocês estão fazendo isso? Eu estou me sentindo mal, vocês estão magoando o nosso coração. Muito difícil isso aqui. Eu estou pronto, meus irmãos, eu estou pronto não só a ser amarrado, ligado, como fez a ilustração, o profeta Ágabo, mas ainda eu estou pronto a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Este era o homem de Gamaliel. Este era o aluno exemplar de Gamaliel, aquele que se aproveitou o máximo, como era normal naquela cultura, um aluno aproveitar o máximo o conhecimento sobejante de seus mestres. E o Paulo diz para eles: o que vocês estão fazendo? Vocês estão magoando o nosso coração. Vocês estão ferindo o nosso coração. A nossa sensibilidade, que já está aflorando, ela se sente com este pensamento de vocês, com esses rogos impeditivos que vocês estão fazendo para a gente não ir. Olha, meus irmãos, eu estou pronto, não apenas ser amarrado, ser ligado, mas morrer em Jerusalém. Era uma consagração, era uma dedicação e as provações faziam parte. É tanto que quando o Saulo está na sua aflição em Damasco, sem saber se algum dia voltaria a ver alguma coisa, o Senhor Deus estava no controle. O Senhor estava no controle. O Saulo estava na sua angústia, porque ele não sabia, ninguém sabe. Ele nunca imaginou que algum dia ficasse cego. E, já estando cego, não dava para imaginar que ia ser curado tão perfeitamente. Mas o Senhor Jesus já tinha falado com Ananias. Ananias, vai na rua direita, chama em casa de Simão, procura por um homem chamado Saulo, ele é de Tarso, está orando. Senhor, tem visto? As coisas mudaram. As coisas mudaram. Ele está orando. E Jesus disse a Ananias: eu lhe mostrarei o quanto vai sofrer pelo meu nome. Aqui ele está dizendo: eu estou pronto, não simplesmente a sofrer, mas inclusive morrer. Meus queridos irmãos, é algo grandioso servir ao Senhor Jesus, ter direção do Senhor Jesus. A nossa comunhão com o Senhor Jesus não impede as provações, não impede os sofrimentos da missão, não impede que sejamos, às vezes, maltratados, às vezes ignorados, às vezes deixados para lá. Mas o que é maravilhoso é que Deus faz o que Ele apraz, principalmente quando nós decidimos amá-lo, guardar a sua palavra. Aqui o Paulo está dizendo, confessando: não façam isto comigo, não fiquem chorando, porque eu estou pronto. Da minha parte eu estou pronto, não somente a ser preso, ligado, amarrado, mas a morrer pelo Senhor Jesus, pelo nome do Senhor Jesus. Aí a conclusão no versículo 14: e como nós não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que a sua igreja se levante, ande, proclame, faça
a obra que recebeu, exerça o ministério que recebeu, exerça a missão recebida e seja uma bênção em tudo. É maravilhoso. Eu sou muito feliz. Você é feliz? Vocês são felizes? Amando o Senhor, amando a sua igreja? Se relacionar a algum nível de felicidade com pureza, com grandeza, com uma missão gigantesca, com alguma virtude pessoal, tenha cuidado. Agora, se colocar a misericórdia em primeiro lugar, continue. Você se sente fraco? Não olhe para trás. Siga ao Senhor Jesus, assim mesmo fraquinho. Ele fortalece. Você se sente injustiçado? Não reclame de ninguém. Vá em frente, ande com Jesus. Uma hora vai haver a solução. É assim que nós devemos aprender. É assim que precisamos fazer. Se associar o conhecimento, a obediência e a prática, é céu para nós. Nós vamos suplicar a bênção de Deus, orando pelo memorial. Neste memorial tem nomes que já estão na glória, mas o nosso Deus sabe e nós levantamos diante de Deus este memorial. E o Senhor abençoa a família daquele, a família daquela, que foram chamados à eternidade, e é uma bênção. Bendito Deus. Amado Senhor, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Deus Todo-Poderoso e Fiel, abençoa o teu povo, a tua igreja. Guarda, Senhor, crianças, jovens e adultos na tua presença, na tua casa. Suplicamos a ti, meu Senhor, pelos teus servos e servas, ó Deus, em todo lugar. Guarda os meus irmãos, manifesta a tua glória, dá graça, ó Senhor querido, nos dirija, Senhor, na tua presença, no ministério da intercessão, no ministério da pregação, do ensino. Nos ensina, Senhor, a amar a tua vinda, a amar a tua igreja, a amar o teu nome. Ó Deus, nos ensina, porque estamos em tua dependência. Este memorial da oração, tu conhece as criancinhas, as meninas, os meninos, as moças, os rapazes, os velhinhos, as velhinhas, os casais vibrantes. Ah, Senhor, tu conheces-nos, tu és o nosso pastor, tu conheces o teu rebanho, tu conheces pelo balido cada ovelha do teu aprisco, ó Deus. Querido Senhor, dá-nos a graça, dá-me, ó Deus, a tua graça para viver abundantemente cada dia. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, ouve, ó Senhor, as nossas petições. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.